Pessoal, boa tarde, tudo bem? Vamos continuar fazendo o Necessaire Box? O que vocês acham? Vocês acham uma boa ideia? Eu acho interessante porque a gente tem a primeira Necessaire Box, que é... Nossa, enquanto isso vocês vão ver bastante notícia aqui. É a primeira Necessaire Box, que é aquela que a gente fez, a tradicional caixinha de leite, né? Para aprender a manejar, né, as ferramentas que lidam com retas. A segunda foi a Necessaire Box redondinha na lateral, que eu fiz até em 2 vídeos para explicar, né, como é que faz, sendo que os fundamentos são os mesmos. E agora essa aqui é a trapézio. A trapézio é interessante, eu não achei assim nenhum vídeo explicando, né, nenhum vídeo gratuito no YouTube explicando assim, o raciocínio que você desenvolve para fazer essas contas, para fazer essa necessaire. E é bem fácil, não é difícil. É a mesma coisa, é sempre em cima dessas 3 medidas, comprimento, altura e largura, e o que essas medidas significam na elaboração do desenho, né? A única coisa que a gente tem que levar em conta é que a gente está lidando com retas em trapézio, quer dizer, retas inclinadas. Quando eu vou fazer um trapézio, quando eu vou inclinar uma reta, eu vou, na verdade, eliminar alguns centímetros, né? Por exemplo, aqui a base é de um tamanho, aqui é de outro. Esse aqui de cima ele diminuiu em relação a esse. E isso eu vou levar em conta quando eu for desenhar o meu molde. Por exemplo, quando eu olho aqui, eu olho uma necessaire, eu olho isso aqui, certo? Ela é trapézio, eu olho daqui, aqui, aqui e aqui. O resto tá tudo já como se fosse uma dobradura, né? Feito. Então, eu falo, bom, aqui tem... aqui, vamos olhar, né? Aqui tem 24 e aqui tem 20, tá? Porque se ela é trapézio, a base é maior que a parte de cima. Então, eu vou ter que considerar não a parte de cima, mas a parte de baixo, para eu fazer o meu molde. Eu vou fazer um retângulo contando com a parte maior, para eu poder diminuir aqui em cima, tá? E a mesma coisa na lateral. Então, é mais isso mesmo que tem que tomar um pouco mais de atenção. Você vai fazer do mesmo jeito que você fez as outras, observando o comprimento, altura, largura, que é o fundo, né? O fundo da necessaire. Só que você vai considerar sempre 1,5 até 2 centímetros a mais. No caso aqui do corpo da necessaire, isso eu tenho condição de definir com antecedência e fazer até maior, 26 embaixo, 20 em cima, vai depender de quanto você vai querer a inclinação, tá? Normalmente, pelo padrão que eu tenho visto de moldes, eu tenho visto de 1 centímetro até 1,5, mais um ou outro com 2, como nós vamos fazer aqui agora, tá? Então, a base é essa daqui. Eu tenho altura de 12 e comprimento de 24. Veja que eu pus 20 aqui, para a gente já saber de quanto vai ser o ângulo, né? Então, eu vou fazer 24 por 12. Um retângulo de 24 de comprimento por 12 de altura, tá? E aí, eu já tinha visto antes numa revista, já tinha visto isso antes na internet ou em algum lugar, que o ângulo que ia ficar legal para esse modelo ia ser de 2 centímetros de cada lado. Então, eu vou fazer isso. Eu vou tirar daqui para ficar mais fácil, né? Para ficar mais fácil para olhar. Depois eu diminuo. Então, aqui é 24 por 12. Eu não vou mexer, obviamente, nas laterais. Eu vou mexer no tamanho. Ó, eu aciono forma, venho em curvas e meio centímetro tem cada quadradinho desse, tá bom? Eu posso fazer de outro jeito também. Eu vou até fazer para quem não gosta de usar, né, isso aqui, ó, eu até vou tirar. Eu vou fazer assim, ó. Eu já defini que são 2 centímetros, então são 2 centímetros, são 2 centímetros. Eu vou fazer um quadradinho de 2 por 2 e vou colocar aqui, tá? Então, eu vou pegar a ferramenta forma
vou selecionar primeiro, aliás, perdão, vou selecionar aqui, porque agora eu tenho duas imagens, né? E forma, e vou descer com a minha seta até aqui, tá? Pronto, eu consegui fazer 2 centímetros sem a grade, tá bom? Aí eu pego esse quadrado que já foi útil para mim e jogo aqui. A mesma coisa, seleciono o retângulo. Seleciono o retângulo, venho na ferramenta forma, essa poderosa ferramenta, vocês vão ver quando vocês forem vetorizar. E venho aqui, bem aqui, no nó, tá vendo? Aí, para não ter confusão, eu venho aqui e jogo isso aqui fora. Ou seja, eu já fiz o corpo da minha necessaire, tá? P, né? Para eu poder colocá-la aqui no meio. Pronto, eu já tenho o corpo da necessaire. Agora, eu preciso ver essa parte aqui de cima. O que é essa parte aqui de cima? Bom, é o comprimento total, né? O comprimento total nada mais é do que esta medida aqui de cima, no caso esta, né? A medida real é 20. É essa daqui. Então, é essa aqui, essa medida de 20 mais a altura 12, tá? Quer dizer, é a... Perdão, é a altura que eu vou fazer aqui agora, ó. Eu tenho 12 de altura e 10 de largura, né? Então, eu venho aqui, ó, 10 por 12. Só pra gente entender o que vai ser feito aí, tá? 10 por 12. Na verdade, isso é o quê? É aquilo que eu determinei, ó. A altura é igual, tá certo? É essa altura aqui, 12. E 10 é a parte que eu vou usar para dar a profundidade e para fazer, né, o meu canal do zíper, tá? Então, é interessante isso. Qual é o tamanho que eu vou querer esse canal, essa vista do zíper, essa parte aqui do zíper, né? Eu vou querer isso de que tamanho, tá? Quando eu digo de que tamanho, eu tô falando dessa altura aqui, tá bom? Porque eu tenho, vamos dizer, eu tenho por base aqui, né? Metade, tá bom? E daí eu tenho aqui, pronto, tá? O que eu tenho aqui é a minha lateral, assim, de uma necessaire box sem trapézio, mas todas box são assim. Tem uma lateral onde duas partes aqui é zíper, é duas laterais e um zíper no meio, né? E a parte de baixo que é o fole, tá? Isso aqui seria o fole que determina, junto com esta parte, a profundidade da minha peça. Essa largura aqui, ela vai compor, né, naturalmente, aliás, perdão, essa altura aqui, ela vai compor essa parte daqui, tá? Ela virá aqui e vai descer até uma parte da minha necessaire e vai se juntar a essa parte que é o fundo e vai juntar aqui. Agora, é na metade? É aqui em cima? É aqui embaixo? Olha, aí cada um faz da forma como achar melhor, tá? Se a minha altura é 12, eu resolvo que aqui vai ser 8 centímetros de altura e 4, né? Assim, 8 e 4, por exemplo. Ou se eu digo assim, vai ser, a altura é 12, eu vou querer então que seja 6 e 6, vai ser aqui na metade. Não, eu quero que seja 3 aqui e 9 para cá. Então, o zíper vem só até aqui, tá vendo? E o resto fica para o fole. Então, isto é uma opção de quem está fazendo a peça. A verdade é que sempre essa parte vai compor o comprimento da minha peça, tá? Esse comprimento vai ser definido por essa altura,
né? E pelo comprimento que eu tenho aqui. É 12 a altura, então vai ter que vir o 12 aqui, tá certo? A alteração deste tamanho aqui é que ela vai alterar em outro local, né? Mas este tamanho de altura, que é 12, eu vou juntar com esses 20, e isto aqui terá que ter 32. É aqui que o negócio vai poder mudar. Bom, mas aí a gente vai fazendo, enfim. Então, eu já tenho aqui o corpo, tá. Aí, eu vou deixar 50 a 50% mesmo, tá? Eu vou deixar 10 por 12. Perdão, 10 por 6, tá bom? São 2 quadrados, então eu vou fazer assim, 10 por 6. Ou seja, aqui. Ele vai estar aqui, tá? Vai estar no meio. A parte de baixo vai estar no meio e a parte de cima também, tá? Então, vamos fazer 2 quadrados, 2 retângulos, perdão. Copiar, colar. Aqui é a outra parte, só para a gente fazer junto, sabe? Para ficar um perto do outro. Por quê? Porque a gente vai trabalhar com trapézio. Aqui eu vou definir então meu canal de zíper, a minha vista do zíper. Aqui embaixo é o fole, aqui é o fole, aqui é o zíper. Aqui em cima eu sempre vou ter que definir a parte da costura do zíper. Então eu tenho a largura 10. Se eu for dividir por 2, é 5. Então seria metade 5, outra metade 5, para eu poder ter os 2 pedaços aqui que caem aqui e que são costurados com o zíper. Só que a costura do zíper vai levar provavelmente meio centímetro de um lado, meio do outro, vai levar 1 centímetro mais ou menos. Então eu não tenho mais 5, né? Eu tenho 4,5, eu não tenho mais 10 dividido por 2, 5. Eu tenho 4,5 de um e 4,5 do outro. Eu tenho 9, tá? Por quê? Porque eu vou ter metade aqui. Então, seria... Agora, eu vou precisar disso aqui. Então, a gente vai ter o seguinte. Presta bem atenção nesse negócio aqui, que ele é bem legal de fazer. Aqui... Quando é no papel, você já vai lá riscando, entende? Mas aqui não, aqui você vai numa reta só e beleza. Primeiro, eu vou usar uma angulação de 1 centímetro. Ou seja, eu vou começar aqui por baixo, tá? No meu fundo. Eu quero fazer 1 centímetro de trapézio. Ah, mas lá não foi 2? Lá foi 2, mas aqui vai ter que ser 1, que é para ele ficar mais suave e não diminuir tanta medida, porque aqui eu não posso fazer o que eu fiz aqui, deixar 24 embaixo, 20 em cima, 26 embaixo, 24, não dá. Aqui eu tenho, se foi definido que a minha largura aqui é 12, se foi definido que a minha largura aqui é 10, ela tem que ser 10 embaixo, não tem jeito. Por quê? Porque isso aqui define a profundidade da minha peça. Entendeu? É a largura da profundidade, é a largura que define a profundidade, a lateral é a profundidade. Então, eu não posso mexer, eu posso mexer no máximo aqui. Então, ali embaixo é 10, aqui vai ser 9, porque eu fecho com um e fecho com o outro, tá? É meio centímetro, então são 2 quadradinhos. Então, eu tenho aqui 10 centímetros e aqui eu tenho 9. Aqui já mudou também, tá vendo? Eu vou fazer a mesma coisa. Primeiro, eu vou fazer... Não, vou fazer diferente isso aqui. Eu não vou trabalhar só com a metade. A metade de 10, perdão, não é 5. Sendo que eu vou tirar meio centímetro da costura do zíper. Então, eu vou ter 4,5. Então, eu vou ter a altura de 6, mais a minha largura aí vai ser 4,5. Pronto, é isso aqui, ó. Tá vendo, ó? É isso aqui, tá?
4,5 aqui, mais 4,5 aqui e mais o meio. Olha quanta coisa. Então, agora eu começo a fazer um pouquinho de conta. Eu tirei 1 centímetro aqui, eu vou tirar um aqui também. Talvez eu tenha que tirar mais. Aí eu venho e faço isso, certinho. Por quê? Embora eles sejam costurados separados, eu tenho que ter o ângulo certinho. Se eu estiver fazendo isso no lápis, na caneta, lá na régua, é mais fácil, né? Eu faço um desenho único e já faço o ângulo. Aqui não. Pronto, tá feito. Mas será que tá mesmo? Vamos contar? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4,5, certo? Aqui eu tenho 1, 2, 3,5. Alguma coisa tá errada. Eu tenho 3,5 aqui, 4,5 aqui. Não dá. Eu tenho que ter isto aqui, tem que estar na metade, tá? E assim mesmo eu tenho que depois tirar mais meio. Então, vamos supor que eu tire meio. Tirar meio da costura. Não, vamos ver. Meio. Que coisa, né? Ela não quer ficar. Pronto. Então, eu tirei meio, tá? Vamos lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, agora vai dar certo. Só que é só você ver aqui, ó. Editar, copiar. Isso aqui é importante. Essa é a parte mais chatinha e que exige, né? Quando você está no computador, exige que você faça isso mesmo, porque é para dar certo, tá? Que é para você não ter erro. Ó, deu certinho, tá certo? Só que a gente tem que tirar meio centímetro de cada uma, então eu ainda tenho que tirar mais meio centímetro. Eu venho aqui na minha ferramenta forma e entro mais meio centímetro. Gente, o que eu pego de molde de necessaire trapézio dando erro, vocês não fazem a menor ideia. Vocês não têm noção. Pronto. Agora eu tenho. Aliás, essa aqui eu vou até apagar. Agora eu tenho aqui, ó. Aqui. Agora ela vai dar certo. Pronto. Tá? Então eu tenho que mexer. Quando eu tô tratando de trapézio, é isso aí. Trapézio é uma forma geométrica. Ela não é uma reta assim, como uma reta que você assim, esquadra ela com esquadro tal, fica quadrada, né? A própria palavra já diz. Então agora tá certo. Então tá pronto o meu molde. Praticamente é isso, tá? É o que eu falei, 50%, né? Eu tenho então a minha parte aqui de cima. Então agora vai dar certo e eu vou explicar sobre isso uma coisa importante. Por que isso é importante? 90 graus, eu venho aqui. Ah, como é que eu sei? É porque estava bem aproximado, então só pode ser 90. Ó, aqui eu aumento bem para ver que não está. Tem que ficar tirando aqui a seleção. Pronto, agora deu. Aqui, editar, copiar, editar, colar. Vamos espelhar ele, né? Pronto.
tá certo. Pronto, tá feito, deu certo, deu. Agora eu venho com essa linha de 2 pontos e faço a união, né, dela aqui, ó. Aqui até lá. Ah, tá, é o mouse, gente. É o mouse e a operadora do mouse. Pronto. Esse é o molde, tá? Esse aqui é o nosso molde. A gente pega a ferramenta olha, deu 31,99, deu 32, tá? 32, aqui não tá muito certinho aqui. Mas é isto aqui. 20 mais 12 dá 32. Quer dizer que essa medida, é isso que eu tô falando aqui, ó. Essa medida aqui nada mais é do que a largura que eu tenho, que é o comprimento do corpo da nécessaire, do corpo, mais a altura, tá? Por que a altura toda? Porque a gente vai dividir, né? A gente vai colocar 2 vezes, uma parte aqui e outra parte aqui. Então, fatalmente, ela vai ser a altura total, tá? Agora, existe uma diferença quando você vai fazer, por exemplo, aqui não é 6 centímetros e 6 centímetros, é 4 e 6, né, por exemplo. Então, ela vai dar uma mudada aqui, tá? Mas a mudada que ela vai dar é nessa parte, sim, 4 mais 4 dá 8, enfim. Só que aqui embaixo, quando você põe o fundo da nécessaire, ela vai ser um fundo maior. O que tem que entender é que esse fundo, ele tem que bater aqui na metade, porque eu defini metade, e esta parte bater aqui na metade. Então, esse fundo aqui é assim, ó. A parte maior, que é de 10 centímetros, tá dando lá 270 trololó, eu pego arredondo aqui, 270, sinal de que não tá totalmente, tá? Eu venho e ponho aqui, ó. Certo? Ele vem aqui, tá? Então, a parte dos 10 centímetros tá aqui, ó. Ela não muda. Essa aqui é menor, sim, ela fica para fora. Porque essa parte aqui, ó, isso aqui é 6, isso aqui tem 6, certo? Ele vai bater na metade, 6. Isso daqui tem 6, tá? Vai bater na metade. Então, quando eu digo que eu vejo, às vezes eu pego o material e eu não consigo costurar, ele não bate, dá problema, é por causa disso, tá? Porque aqui é uma medida e aqui é outra. Não pode, aqui eu tenho que ter essa medida isso aqui, ó, essa ferramenta de dimensão paralela, às vezes ela não pega assim certinho, dá uns milímetros. 6, tá vendo? Com certeza são 6 centímetros, tá? E aqui, seis centímetros também, tá? Tá dando essas diferençazinhas? Tudo bem. 6 mais 6 dá 12. Daqui até aqui, eu tenho a altura que é quanto? 12. Então, esta parte, quando dobra, ela tem que bater na metade, porque foi assim que a gente definiu, não é? A gente definiu que o meu zíper viria até a metade e o fole até a metade, tá? Se fosse diferente, por exemplo, aqui 3, teria 3 aqui e aqui 9, juntando lá. Claro que com a margem de costura vai ser possível costurar, eu vou ter a margem, então não vai ficar, né? Vai ter a margem para costurar dando certinho. Mas hoje mesmo eu peguei um molde que era assim, quer ver? Aqui era 12 centímetros.
aqui era 5,50 e aqui era 7,25, por aí. Então, juntando os dois, dava mais de 12, dava 13, por aí. Então, assim, não pode, né? Isso aí, quando você tem a margem de costura, vai lá. Você vai dar a margem para você poder costurar, mas é antes da margem que você vai computar, para ver se tá batendo isso aqui certinho. Se não tiver, você tem que refazer, tá? Bom, para não ficar longo, né? Aqui, copiar. A gente pede para espelhar, tá aqui, ó. Pronto. E aí eu gostaria demais, mas muito mesmo, que essa minha ferramenta funcionasse. Vamos tentar. Não funcionou, claro que não. Não funciona, tem um monte de buraquinho aberto aí que a gente nem vê. Então, assim, pronto. Ó, quantas que eu já fiz, tá vendo? Eu vou fazendo para ver se não tem erro. Para ver se tá certinho, se as ferramentas estão funcionando direitinho. A única que não tá é a segmento virtual. Essa aqui, essa realmente, não é ela que não funciona direito. Na verdade, é a situação das... Não, peraí. Vou fazer o seguinte. Tá tudo solto, por isso é um problema, porque não tem nada agrupado aqui. Eu não posso agrupar agora, senão eu não consigo nem excluir os segmentos, tá? Então, eu não posso agrupar. Vamos ver se vai dar certo. Se ela vai... Deu. Vamos ver se ela não vai soltar muito, hein? Pronto. Ah, deu certo, isso. Não é, meu? Porque se você começar a agrupar, você não consegue tirar esses segmentos que estão sobrando. A ferramenta não aceita. A ferramenta, a forma, não aceita. Tem que estar tudo desagrupado, tá? Então, assim, eu venho aqui, clico aqui, vamos fazer bem rapidinho, separar, ó, separar, excluir, tá? Eu venho aqui, ó. Separar, e é bom fazer esse treino, tá? Porque na vetorização vocês usam muito isso aqui, sabia? Usa bastante. A mesma coisa, ó. Separar, separar, excluir. Seria tão bom, né? Se tivesse funcionando a ferramenta de segmento, mas separar, separar e excluir. Não tem outro jeito, gente. Infelizmente não tem. Não tem borracha. A borracha é complicada. Primeiro tem que clicar com o botão esquerdo, viu, gente? Quando a gente não clica com o botão esquerdo, ela faz isso aí mesmo. Ó, exclui, tá vendo? Mesma coisa aqui, ó. Separar. Sempre nos nozinhos, tá vendo? Ó, separar e excluir. A mesma coisa aqui. Separar. Aqui, ó. Separar. Ah, onde é que eu acho separar? Botão direito do mouse. Botão direito. Mesma coisa. Aqui. Botão direito. Separar. Botão direito. Separar. Botão direito. Excluir. Pronto. Seleção. Pronto. Tá selecionado. Ainda tem mais, tá? Vamos lá. Não vamos ter preguiça.
Aqui, ó. Separar, não é? Porque senão não fica correto o negócio. Excluir. Separar. Excluir. Pronto. Tchau. Tá aí o meu molde totalmente desagrupado, né? Ele tá totalmente desagrupado, porque se eu não se ele não tiver, ó, tá vendo? Se ele tiver desagrupado, se ele tiver agrupado, ele não aceita essa ferramenta forma excluindo os segmentos, tá? E aí eu venho aqui, seleciono tudo e aqui, ó. Isso aqui significa agrupar. Ctrl G, né? Aí eu venho aqui mais uma vez, eu vou aplicar unir curvas e aí eu venho e faço a margem de costura, porque precisa da margem de costura, senão não vai bater mesmo. Eu tô fazendo com 0,75 porque é a margem de costura da minha máquina, tá? 0,75 e deu certo. Pronto, tá aqui. Tá pronto, não é difícil. Só não pode deixar de raciocinar para poder concluir por que você chegou aqui, entendeu? O meu movimento com esses vídeos é mais no sentido de que aqueles que gostam, né, de fazer molde, tanto no papel quanto no computador, possam fazer, raciocinar, desenvolver o raciocínio de como é que se faz e se chega àquele resultado, sabe? Porque eu posso dizer assim, comprimento é tanto, altura é tanto. Não, por que que eu pus 24 e 20? Por que que é 20 mais 12, sabe? Por que que eu tenho que fazer? Isso aqui, na verdade, é a altura mais o comprimento. Então, é sempre assim. Aqui é a largura ou o comprimento, né? Pode falar as duas coisas, que a gente vê na peça pronta. Isso daqui está dobrado para dentro com o zíper. Então, eu vejo aqui e vejo aqui. Eu vou medir aqui, na parte maior. A parte maior tem 24. Aí eu vou pensar, bom, como que eu quero que a minha necessaire seja? Muito inclinada? Pouco inclinada? Entendeu? Então, não, 2 centímetros tá bom. 24 vai dar 22. Não, mais um pouquinho. 2 centímetros de um lado, 2 centímetros do outro. Então, eu tenho 20 aqui e 24 aqui. Então, aí começa a nossa noção do trapézio. A primeira coisa que eu vou fazer é essa definição aqui. No que eu fiz essa definição, a minha lateral também já ficou inclinada, né? Então, eu já tenho aqui essa lateral. A lateral, que é a altura da peça, é de 12 centímetros. Então, ela vai ter que bater com aquela parte que a gente fez, com aquele quadrado, que junta o fundo com o zíper. Que são as duas coisas que eu junto para fechar a peça e para formar essa lateral, essa altura, tá? Então, se aqui a altura é 12, lá também vai ser 12. E é em torno desses 12 que vão girar essas outras medidas. Aqui, no caso, a altura, né, de 12 centímetros replicou aqui, tá? A altura é 12, mas como eu vou usar metade aqui dá 12, tá? A altura aqui é a mesma coisa, 6 centímetros para cá, 6 centímetros, porque aqui é 6, chegou no 12, tem que chegar ali, entendeu? Não importa se tem 3 centímetros para o zíper e 9 centímetros para o fole, não importa, tem que bater 12 centímetros, tá? Então, esses 12 centímetros, que é a altura, é que eu vou usar junto com o meu comprimento, tá bom? Com alteração, claro, dessa parte aqui, né? Essa parte é que determina se é metade, ou se é 60%, ou se é 20%, porque é ela que fecha aqui. Mas aqui não, aqui em cima, que é a reta, não, aqui sempre vai ser a altura toda. Se a altura for 25,
vai ser 12,5 para cá, vai ser 12,5 para cá, 12,5 para cá, certo? Porque 25. Mas aqui não, aqui vai depender da altura que eu resolvi colocar para o meu zíper, né? Em relação à altura total, qual a porcentagem que eu deixei para o meu zíper? Se eu deixei 10, 20, 30, no caso aqui foi 50. Então, isto tem que bater com isto, claro, metade, né? Essa metade vai para cá, essa parte vai para cá. Então, aqui é 12, esta parte mais esta parte tem que dar 12. Meio, aqui é 12 inteiro, então 6 com 6, 12. E aqui quanto tem? 12. Só que agora tem mais por causa da costura que já está colocada. Gente, é isso. É claro que... peraí. Tem um negócio que está sobrando. Vamos ver se ele funciona aqui, ó. Acho que aqui ele vai funcionar, ó. Tá vendo? Tá sobrando aqui, ó. Não. Então, aí eu não posso usar a ferramenta forma, porque ela não aciona, ó. Tá tudo agrupado, ela não aciona. Então, essas coisinhas que a gente tem que corrigir tem que ser antes de agrupar, tá? Mas fica assim, tudo bem. O importante é a medida tá batendo, tá? É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de aprender como que faz, né, o cálculo do trapézio. É isso. Sempre considere colocar mais centímetros para você poder fazer as inclinações. E na lateral, você economiza um pouco, porque senão vai dar uma diminuição muito grande e aí você vai ter que fazer alteração. Sempre que você estiver trabalhando com régua, com fita métrica ou com uma ferramenta como Corel, não tem erro, porque você vai medir, não vai ter como, entendeu? Você vai medir. Eu fui fazer a outra um pouco antes dessa aqui, não deu certo essa parte aqui, ó. Quando eu inclinei isso aqui, que eu fiz essa inclinação aqui e fui colocar isso em cima, isso aqui ficou maior. Deu problema. Então, o que eu fiz? Eu tirei alguns centímetros ali do meio por onde passa o zíper, até encaixar direitinho. E muitas vezes a gente pega o molde com essa discrepância e aí não dá certo, tá? Falou, gente. Obrigada. É só isso. Até mais.